Olá e seja bem-vindo ao podcast da Central do REIT. Aqui a gente discute as estratégias para você obter uma renda passiva em dólar investindo com segurança nos Estados Unidos. Eu sou o Joaquim Alves e comigo está presente aqui o Ismael Fernandes. Tudo jóia, Ismael? Tudo bem, Joaquim? Vamos lá, cara. No episódio de hoje a gente vai falar do seguinte: como a migração aí de Big Techs para o sul dos Estados Unidos está afetando a indústria dos REITs, né? Que REITs estão sendo afetados. Então, essa é a ideia. E aí, começando aqui, eu queria que você falasse assim, o que são Big Techs, né? Que empresas, quais são essas? As Big Techs são as grandes empresas de tecnologia aí, né? Conhecidas também como FANG, que é o Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google, né? Então, não só essas também, né? Existem outras grandes empresas de Big Tech também, que acabam se enquadrando também como empresas de tecnologia nos Estados Unidos. E aí, cara, onde geralmente elas estão localizadas? A maior parte delas fica ali na Flórida, né? Região ali do Palo Alto. Então, inclusive por isso que aquela região é uma das mais caras e valorizadas do mundo, né? Porque são locais onde grandes empresas de tecnologia estão e geralmente os empregados ali ganham bem, né? E isso permite com que eles paguem aluguéis, por exemplo, residencial, mais alto. Por isso que em REITs como o Essex Property tem surfado aí a onda nos últimos anos aí. Inclusive tem sido um dos que mais cresceu, né? Até antes da pandemia. E aí, cara, é o seguinte, pois é, você começou falando aí do Essex aí, e que outros REITs tem as Big Techs como inquilinos? Não é que eles têm bem as Big Techs como os inquilinos, mas os seus empregados, né? Vamos lá, a gente tem a Essex Property, que hoje tem concentração muito grande na Califórnia, Avalon Bay, Act Residential. Então, são REITs que hoje estão posicionados naquele mercado ali da Califórnia e que isso permite com que eles tenham um crescimento muito grande de receita, né? Porque o REIT ele cresce aí de duas formas, principalmente, ou através do crescimento do seu portfólio ou através de reajuste de aluguéis. E aí nós temos que lembrar que os REITs residenciais são das três setores, né, que tem um aluguel aí curto, ou seja, anualmente ali o inquilino precisa renovar esse aluguel. Então, quando você tem uma demanda muito grande, isso é normal na Califórnia. Para você ter uma ideia, até antes da pandemia, se estimava que para cada 1.000 novo morador da Califórnia só existia 320 unidades imobiliárias em construção. Então a demanda era muito maior do que a oferta. E uma das formas que se tem de acomodar essa demanda é através de reajuste de aluguel. Por isso que esses REITs surfaram muito essa onda, né, de crescimento muito forte. Porque No caso, você está falando dos residenciais, né? Residenciais, porque eles acabavam tendo reajustes muito fortes, né? REITs de escritórios também, né? Mas não tanto na mesma proporção. Eu acho que quem mais aproveitou essa tendência das Big Techs na Califórnia foram exatamente os REITs residenciais. Em parte também alguns REITs de varejo, REIT de self-storage, né? Tem que lembrar aí também que Public Storage, por exemplo, começou na Califórnia, né? Então, eles têm uma veia ali muito empreendedora. Por isso que... E tem aquela coisa, cara, aluguel alto, a pessoa acaba alugando um espaço menor. E aí vai precisar de um espaço complementar. Aí acaba alugando um self-storage aí, né? Exatamente. E aí, cara, a gente sabe o seguinte, está havendo uma migração de empresas de tecnologia para o sul dos Estados Unidos. Existe até um termo, né, que chama o Sunbelt, né? O Sunbelt é o cinturão do sul, ou seja, a região que pega mais sol ali nos Estados Unidos, é justamente a parte sul. E muitas dessas empresas estão migrando para lá. E eu queria te perguntar o porquê disso daí. Por que as empresas estão caminhando, estão fazendo esse movimento? Mudando parte das suas operações, da sua sede? Tem várias questões. A primeira ninguém aguenta muito mais aqueles governos estaduais democratas dando pitaco nas empresas, né? Então, é muita proposição. Por exemplo, na Califórnia, só para a gente ter uma ideia, na última eleição tivemos a proposição 15 a 21, que elas votaram, assim, elas foram colocadas ali para votação junto com
a cédula, né, que vota ali deputado, senador, presidente. E a ideia dessas proposições era aumentar imposto, era dificultar um pouco mais a vida aí, no ramo imobiliário, né, imposto, por exemplo, o IPTU seria aumentado, o cálculo da base desses impostos seriam diferentes, não foram aprovados. Então, só dando um exemplo aqui no ramo imobiliário. Esses estados eles possuem também um imposto estadual, né, bem mais elevado, como é o caso de Califórnia e Nova York. E existem outros estados que não têm esse imposto estadual ali sobre imposto de renda estadual, né? Então, temos aí o Texas, a Flórida, o estado de Washington. Então, essas empresas elas acabam procurando mais esses estados. E hoje nós temos 3 grandes estados aí que estão crescendo bastante, né? Hoje, inclusive, a cidade que mais cresce nos Estados Unidos em termos de renda é Phoenix, no Arizona, que é colado na Califórnia, né? Texas, a região de Austin, por exemplo, Dallas. A Flórida, a região de Tampa, que mais? Jacksonville. Então, tem diversas outras cidades hoje que estão crescendo bastante, mas as empresas elas estão procurando isso, né? Eu vi até um chefe de cozinha, né, um dono de um restaurante em Nova York, um grande restaurante que eu não lembro agora o nome dele, no depoimento dele ele falando que não aguentava mais pagar imposto para o estado de Nova York, que é o restaurante que ele tinha lá em Manhattan, ele montava uma rede de restaurante na Flórida, que não estava mais valendo a pena, por isso que ele estava fechando os restaurantes dele e indo embora para a Flórida. Então, essa questão do imposto pesa muito nas empresas, né? A Tesla, por exemplo, está saindo, mudou a sede, né? Parte da produção dela ainda continua na Califórnia, mas a sede da Tesla saiu da Califórnia e hoje está em Austin, no Texas. Digital Realty, que é outro REIT de data center, foi para o Texas também. Então, muitas empresas hoje estão fugindo um pouco, não só do imposto, né, mas da burocracia, da dificuldade que acaba encontrando nesses outros estados, principalmente Nova York e Califórnia. Ou seja, a gente vê uma migração do mercado primário para o mercado secundário, né? Explicando aqui para a audiência que é o seguinte: o mercado primário são aqueles centros urbanos mais estruturados, com maior densidade populacional, né? Nova York, São Francisco, e Seattle também, outros. E o mercado secundário são cidades menores, como o Ismael falou aí, Dallas, Austin, né? Cidades na Flórida também. Então, você acha que tem a ver com isso também, com o tamanho do mercado? Tá vendo essa... Eu acho que tem mais a ver com a questão de imposto mesmo, né? Que não tem... imposto e burocracia, né? Estão mudando aí de cidades. E tem diversos outros REITs aí, né? Que estão bem posicionados já para capturar isso aí. Conversando esses dias, por exemplo, até no Clubhouse, eu vejo que o pessoal lá, até a pessoa comum, elas estão procurando aí comprar imóveis nessas cidades, porque vem um potencial de crescimento muito grande. E quando falo potencial de crescimento, não é só crescimento da cidade, né? Mas crescimento da renda das pessoas que moram ali naquela cidade. E isso torna a cidade mais rica. Isso permite com que o consumo aumente. Então, mesmo aqueles REITs de varejo que tem imóveis nessas cidades, isso permite com que o varejo dali cresça, né? E aí essas empresas começam a buscar imóveis naquela região ali. Ismael, você pode afirmar que isso é uma tendência, sabe? Uma tendência que está em curso, essa migração de empresas, talvez até não somente de Big Techs, mas de empresas em geral, está mudando sua sede ou parte de suas operações para o sul? Olha só, tem várias questões que a gente tem que levar em consideração, né? Eu não levo em consideração só número, porque número ele pode não te contar a história por um todo, né? Mesmo essas empresas indo para esses outros estados, existe ainda uma certa resistência por parte ali de quem trabalha e quem tem família na Califórnia por manter parte das operações naquele estado ali, né? Ainda que tenha os impostos e tudo mais, até por uma questão de escola. Quem mora nos Estados Unidos aí já vai poder até me confirmar, né? Geralmente, seus filhos estudam na escola ali do bairro que você mora, né? E hoje a Califórnia tem, em tese, ali uma das melhores escolas. Estão na região da Califórnia, região de Boston ali. Então as pessoas elas acabam pagando um aluguel mais caro, ou morando em um lugar um pouco mais caro, para poder proporcionar uma educação melhor para os seus filhos também, né? Então, um dos pontos que eu vi aí até da Tesla, né, e de empresas como a Google, é que os funcionários eles resistem ainda um pouco a essa mudança,
por essas questões, pelo fato das escolas nessas regiões ainda serem um polo de formação para futuros funcionários também, né? Integrantes, pessoas que vão desenvolver nessa área de tecnologia também. E você tem de cabeça aí alguns REITs que são afetados positivamente por essa migração, cara? Olha, a gente tem REITs de escritório, que é uma casa de Cousin Properties. Você tem Highwoods, né, que é outro REIT de escritório também. Vamos lá falar de REITs residenciais. Temos o Mid-American Apartments, muito focado no mercado secundário. Camden, código aí CPT. O Mid-American Apartments MAA. Highwoods, HIW. Cousin Properties, CUZ. Então, você tem diversos REITs aí focados no mercado secundário que podem eventualmente vir a crescer, né? Porque quando a gente fala em crescimento, não só crescimento de portfólio, como eu falei aqui, citando os REITs da Califórnia. Eles podem, no eventual demanda, né, e aumento da renda da população daquela região, esses REITs se beneficiarem no momento de renovar os seus contratos, e aí sim eles fazerem reajustes maiores, né? Isso aumenta a receita, aumenta o FFO, aumenta a cotação e aumenta o dividendo para você investidor também, né? E aí você falou um pouco, cara, de alguns REITs ali da Califórnia, mas especificamente quem você acha que pode ser prejudicado com essa migração? Que REITs aí? Hoje o que mais está sofrendo eu acho que é Sex Property, pela concentração que ele tem na Califórnia, né? Muito concentrado. Ele tem ali alguns imóveis ainda na região ali próximo a Seattle, mas em geral ele é muito concentrado naquela região ali e muito dependente desses funcionários das Big Techs. Então, apesar de ter um portfólio de muita qualidade, se houver uma migração em massa, né, e até para o subúrbio, não precisa nem ser para outros estados, não, ele tende a se prejudicar mais aí, já que o desenvolvimento do seu portfólio não é tão simples, né? E aí você acha que o investidor que tem esses REITs na carteira devem se preocupar? Vender suas ações, eu não acho que é o fim do mundo, né? Tá afetando o fundamento, você acha que isso afeta? Não, eu não acho que seja o fim do mundo para esses REITs, né? Eu até tenho a Sex Property também na carteira. Só que eu acho que o investidor ele não pode esperar, de repente, aquele crescimento de receita e de FFO no ritmo que estava vindo antes da pandemia, né? Talvez isso mude um pouco aí esse ritmo de crescimento, mas ainda são REITs muito bons aí, né? Basta lembrar que a Sex Property é um dividendo aristocrata, 25 anos crescendo dividendo. E aí, cara, a gente sabe que nesse ano de 2021 tem um novo governo nos Estados Unidos, Joe Biden, né? Você acha que a linha de governo dele pode afetar de alguma maneira essa migração de Big Techs ou não? Ele promete na linha de campanha dele que ele vai dificultar um pouco, entendeu? Você mudar a residência fiscal, porque lá nos Estados Unidos é muito comum isso, né? Os milionários, o que eles fazem? Eles têm suas empresas lá na Califórnia que pagam impostos, mas eles moram no estado de Washington, que é lá no norte, na divisa com o Canadá. E aí, lógico, eles moram lá, têm sua residência fiscal, suas mansões, mas a gente sabe que eles trabalham mesmo na Califórnia. E com isso, o Joe Biden promete dificultar um pouco mais essa mudança de residência fiscal para esses cidadãos, né? Talvez dificulte um pouco mais a saída dessas empresas, né? Mas eu não acho que seja algo um impeditivo. Então... E para médio e longo prazo, um investidor aí que está identificando, que está ciente dessa migração, qual atitude que ele deveria tomar? Assim? Como se posicionar? Ou isso daí não afeta tanto a estratégia de investimento? Olha, a gente fala, né, até no curso, né, o quanto que é importante o investidor ter ideia de que diversificação não é só diversificação, não é só comprar diversos REITs, né? Não adianta, por exemplo, eu ter Equity Residential, Avalon Bay, a Sex Property, todos eles atuam ali no mesmo, quase que no mesmo nicho, né, na mesma área, são bem próximos, inclusive. A gente precisa olhar também para a diversificação geográfica. Cidades que estão crescendo, cidades que estão em perspectiva, né? Vemos REITs também, né, industriais nesse sentido. Falamos, por exemplo, de Stag, né, que é um REIT que vem crescendo ali na região da Filadélfia e de Chicago, mas não propriamente dentro da cidade, mas procurando crescer seu portfólio nas cidades vizinhas, né? Então isso
permite ali com que aquele REIT capture um mercado que ainda não está tão maturado. E espera-se que no futuro ele cresça bastante. Já tem crescido, né? Então, o investidor tem que atentar só para isso, não só para aquela análise gráfica, né? Ah, subiu 10%, caiu 10%, então vai voltar a subir. Não é bem assim, né? Tem REIT que muda o perfil de endividamento, muda tudo, e ele de repente nunca mais volta àquele patamar que ele tinha antes. Por isso que o investidor tem que ficar atento a esse tipo de questão também. E diversificação, como eu falei, diversificação geográfica. Quando a gente tira o nosso investimento do Brasil de fundo, quando eu não tenho só fundo imobiliário aqui e procuro ter REIT nos Estados Unidos, é porque eu estou diversificando em moeda e geograficamente, né? Então, essa é uma das principais pontos aqui que eu acho que fica de ensinamento aqui, que eu aprendi também as duras. E aí, cara, assim, fica parecendo que só tem vantagens, né, o sul dos Estados Unidos. Você pode comentar aí quais são os desafios dos REITs que operam aí nessa região Sunbelt? Você tem muito desafio legal também, né? Vou dar um exemplo aqui de um setor que é o de casas manufaturadas, que são aquelas casinhas aí menores, Sun Communities, Equity Lifestyle, são casas menores, aonde você compra a casa, né? Casinha pequena, e você aluga o terreno. Então, se quiser um dia desmontar sua casa e levar ela embora, você faz isso também. Então, esses REITs, eles criam ali praticamente os seus bairros, né? Que são condomínios fechados, você mora ali, são bem bonitinhos até, né? Tem lago, alguns tem marina, tem tudo lá dentro. É muito voltado até para aposentado. Existe hoje uma guerra nos estados, né? Eu vi isso no Texas, na Louisiana, por exemplo. A Flórida também vem com essa questão de que eles constroem esses condomínios sem seguir ali aquele planejamento urbano, né? Então, muitas cidades já estão querendo dificultar a construção desse tipo de portfólio, porque isso afeta, né? Se você constrói sem planejamento urbano, você não tem a questão de vias, né? Estrada, engarrafamento e toda a infraestrutura, né? Então isso é importante. Mas isso é um dos pontos que a gente vem levar aqui, né? Que não é só flores, né? Tem aquele ponto ali que o investidor tem que se atentar um pouco. Não acho que vai ser algo relevante, assim, que vai mudar da noite para o dia, esses REITs vão parar de crescer, mas é algo que dá para se preocupar também, né? Até porque, cara, no mercado secundário, alguns setores não crescem assim como cresceram no mercado primário, né? Então, vou falar um exemplo de escritórios. Então, você vê o Cousins, por exemplo, é um REIT ali do sul dos Estados Unidos, tem imóveis padrão classe A, padrão troféu, né, as construções, e aí ele não teve um retorno tão expressivo assim, né? Mesmo tendo um portfólio interessante, mesmo tendo aí uma administração, uma boa administração, né? Talvez por estar localizado no mercado secundário. O que você acha? Concorda com isso? Discorda? Qual é a sua visão? Sim, é o que eu falei, né? É um REIT que o investidor que gosta de escritório, eu não sou muito fã do mercado de escritório, não. Sou bem sincero contigo, né? Não é um setor que me enche os olhos, não, porque demora muito a crescer, né? Assim, crescimento externo, então, para desenvolvimento de portfólio leva alguns anos, né? E aí se pega num contrapé, igual aconteceu com a pandemia agora. Às vezes você tem portfólio que está sendo entregue. O SL Green, por exemplo, entregou um dos principais edifícios dele, que é o One Vanderbilt, em Nova York, agora, no meio de uma pandemia, né? Lógico que grande parte já estava contratado ali, alugado. Mas, se não é o caso, ia ser bem difícil, né? Então, mas por isso que eu acho que diversificação que é a solução, né? Um antídoto aí para todos esses riscos, a gente diversificar, porque se eu tenho ali 20 REITs na carteira e um está sofrendo em virtude disso, é muito fácil para os outros 20 absorverem isso, né, em um eventual movimento de alta do mercado. E aí, cara, até para a gente fechar aqui o episódio, o que é necessário o investidor ficar atento nessa migração aí das Big Techs? Existe oportunidades, ameaças? O que a gente tem que focar? Olha, eu acho que existe mais oportunidade que ameaça, entendeu? A gente não pode ser guiado nem pela ganância nem pelo medo, né? Nem pelo medo de perder dinheiro com essa ex-property, nem pela ganância de ganhar dinheiro com outro REIT que está posicionado nesse mercado. Mas se a gente diversificar, né?
Então, se eu diversifico ali, eu procuro um REIT, de novo, de qualidade, então eu vejo qualidade em todos esses REITs, Essex Property, Avalon Bay, Actor Residential, mas é lógico, cada um tem seus desafios. EQR tem seus desafios aí de pagar uma dívida logo no curto prazo, né? Avalon Bay, EQR está migrando seu portfólio para o subúrbio agora, né? Mas não tem, está tendo dinheiro em caixa tanto para isso, né? Nem pode se endividar também, porque a dívida está para vencer. Essex Property tem essa questão, né, de muita concentração ali naquela região de Big Tech do sul da Califórnia. Então, mas não deixa de ter qualidade. Se o mercado volta, né, passada a pandemia, os estímulos fiscais, como a gente está vendo aí, uma enxurrada de estímulo fiscal nos Estados Unidos, as pessoas voltando... No momento até que a gente fala, foi aprovado aí mais 1,9 trilhões de dólares, né? Exatamente. Então, assim, o mercado voltando a funcionar nos Estados Unidos, a gente espera-se que os empregos voltem também nessas regiões onde essas Big Techs estão posicionadas, né? Isso aí, cara, muito bem. Então, com isso a gente encerra aqui esse episódio da migração das Big Techs para os mercados do sul dos Estados Unidos. E aí a gente se encontra nos próximos episódios. Um abraço, até a próxima. Até a próxima.